Esse é pontual mesmo, né? Nem chegou, ele é britânico. Nem antes, nem depois, no horário. Aquele que chega na porta e começa a esperar no relógio bater certinho o tempo para poder para poder entrar, né? Uhum. E o Alexandre não contou pra gente de onde ele é? Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou morando em Londrina, no Paraná. Que legal. Vamos lá. Bom, Gosto gente, muito do Rio. eu gosto do Rio, eu conheço muito pouco sobre Londrina, passei rapidamente por lá, mas o Paraná em si é fantástico. Então, Verdade. você Londrina é uma cidade abençoada. Nós temos uma cidade com uma qualidade de vida aqui maravilhosa. eu digo que o padrão de vida do Paraná, não em todo, né, mas uma grande parte é invejável, né? Começando com algumas cidades modelos aí de vocês que realmente é engrandecedor. Mas, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar mais ou menos como que funciona o nosso processo aqui. E vocês já veem a minha tela inteira? Sim. Perfeito. Então, eu vou deixar a Michelle começar a apresentação e depois eu falo um pouquinho com vocês também, tá bom? Tá bom. Sejam muito bem-vindos, vamos dar início a essa jornada aí. Legal. A nossa Masterclass, ela começa um pouco diferente do que a gente vê por aí no mercado. Uma característica em comum minha e do André é que nós somos pessoas muito práticas e objetivas. Então, quando a gente preparou a aula, a gente pensou em ir mais direto possível ao assunto e pular aquela introdução, aquela conversinha, até mesmo a gente não detalha muito a respeito sobre a nossa apresentação. Depois, em outro momento, a gente pode até conversar um pouco mais a respeito sobre isso, mas hoje realmente o foco é a gente falar a respeito das técnicas de prospecção. Então, por isso, vocês vão perceber que a gente vai bem direto ao ponto, né? Até mesmo porque falamos que é uma aula breve, de 45 minutos, então a gente vai passar para conseguir cumprir o combinado. É só completando essa introdução, sempre que a gente estuda parte de liderança, principalmente, é muito focado que você ser excelente no simples. Você ser excelente no simples. Várias empresas que cresceram no mundo foram as que focaram nos métodos mais simples e conseguiram grandes resultados. Por mais que a gente vá direto ao ponto, a gente não deixa passar as coisas mais importantes. Simplesmente, a gente quer realmente agregar valor aqui para vocês, tá bom? Né? E para quem que seria esse método, né? Para quem que é indicado essas técnicas? São para pessoas que querem estar utilizando o LinkedIn como um canal de vendas e que atualmente não conseguem marcar pelo menos 10 reuniões através do LinkedIn de forma constante. Né? Ou pessoas que estão cansadas de mandar mensagens, não ter retorno. Tem muitas pessoas que fazem a nossa Masterclass que ela já tentou várias vezes utilizar o LinkedIn, mas elas têm aquele sentimento de utilizar muito tempo e ter pouco retorno. E aí, por conta disso, não tem confiança no método que ela está aplicando e muitas vezes desiste, né? Mas não, o LinkedIn é uma ferramenta que a gente vai explicar um pouco mais à frente, muito promissora e que atualmente está sendo muito pouco utilizada, né? Para quem mais que também é indicado esse método? São para pessoas que atualmente querem buscar uma previsão no seu faturamento. Por que previsão, né? Ela é consequência do quê? A gente testou vários métodos de prospecção e a partir do momento que você tem um histórico, você faz essa análise e você vai perceber um padrão, né? Quantas pessoas que eu tenho que abordar, interagir, qual que é a minha conversão, e a partir do momento que você tem esse processo bem mapeado, você sabe que você, replicando ele, você vai ter aquele provável resultado. Tem muitas pessoas que a indicação é algo muito bom, né? Mas eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu sou excelente em negociação. Eu tenho praticamente 90%, quase 100% de conversão.
né? Você vai perguntar um pouco mais detalhado de onde que vem esse lead, esse prospect, e você descobre que veio através de indicação. Então, se realmente indicação, ela tem um alto potencial de fechamento, mas você não está mensurando aí todas as perdas que você tem por não ter um processo ativo em prática que vai te gerar essa previsão mês a mês e uma segurança, né? Porque a indicação você pode ter uma semana que vem, assim como você pode ter 5, é algo que você não consegue prever porque a gente não tem bola de cristal. Bom, como a Michelle falou, depois a gente se apresenta e até manda esses slides para vocês, se vocês tiverem interesse, para que vocês possam estudar esse material com mais afinco. Tá? Mas é basicamente, eu me especializei na área de prospecção, negociação e planejamento estratégico, e a Michelle também na parte de negociação e vendas aqui na nossa empresa. Uhum. Né? E a gente está com 3 pessoas aqui participando da aula hoje, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, hoje de 0 a 10, qual que é o nível de satisfação que você tem com a forma que você prospecta clientes hoje? Imagino que todo mundo aqui que está aqui queira melhorar isso, né? Mas qual nota você dá? Thelma, você que conversou bastante com a gente, né? Se você puder contribuir. Tá. Bom, assim, eu tenho uma consultoria de recursos humanos, tá? Serviços integrados no geral, recrutamento e seleção, coaching, implantação de RH. Nossa principal fonte hoje de prospecção é através do LinkedIn, tá? Legal. Já compramos leads, já experimentamos essas outras coisas, mas o retorno é muito baixo, na verdade quase zero, e o LinkedIn realmente é o mais eficaz. Entretanto, eu tenho sim, a equipe toda tem dificuldade de transformar um lead frio num potencial cliente, tá? A gente, adiciona muitas pessoas, a gente faz um contato inicial com muitas pessoas, mas para converter esse primeiro contato numa reunião e da reunião converter numa proposta e da proposta fechar um negócio, é um número muito pequeno, muito pequeno. Uhum. Tá? Vocês fazem atualmente de uma forma manual? Manual, tá? A gente tem mensurado, né, a nossa evolução nos últimos meses, nos últimos 6 meses, e a gente chegou a um número de 80 a 90 leads para a gente conseguir fechar um negócio. Mas o problema é para chegar nesses 80, 90 leads mais aquecidos, né? A gente vai aí para um número infinito de mensagens. Procurar uma forma cada vez mais de filtrar essas pessoas para que o tempo dos vendedores seja otimizado e ele realmente gaste tempo com aquilo que vai dar resultado, com aquele lead que ele está mais pronto para fechar. Foi muito legal a sua resposta, porque a próxima coisa que eu vou explicar, ela tem muito a ver com isso, que faz entender os tipos de cliente no seu funil. E André, se você puder passar. Tá bom. Se vocês puderem votar, deve ter aparecido alguma enquete aí para vocês, só para a gente ir marcando um histórico aí, como que tá a nota de vocês, tá bom? Ok. Né? Aqui uma reflexão. Olá, Felipe. Que bom. Grande Felipe. Como que você gostaria que seu negócio estivesse daqui a um ano, né? Se você continuar fazendo as mesmas práticas que você está fazendo hoje em dia, o seu negócio ele vai estar crescendo, porque tudo que não está crescendo, ele está morrendo, né? Então, é uma luta constante para que a gente consiga o tempo todo se reinventar e garantir o básico bem feito, como o André falou. Eu trabalho na área comercial já fazem 10 anos, a gente se conheceu na faculdade de Química, mas logo eu vi que minha área era para outro setor, e desde então, o grande sucesso que eu tive na minha vida foi realmente por fazer o básico bem feito. Às vezes as pessoas, elas não querem até mesmo ter trabalho, querem o mais fácil, né?
querem uma fórmula mágica, querem inventar a roda, mas o básico bem feito é incrível o resultado que ele proporciona. É igual quando a pessoa quer emagrecer, ela quer uma pílula, ela quer uma cirurgia, ela quer algo mágico que vai fazer ela ficar magra, um chá que vai emagrecer uma semana, mas nada vai dar mais resultado do que você fazer o básico bem feito. Então, eu garanto para vocês que essas práticas, né, esse método, esse passo a passo, você aplicando ele, você conseguirá ter essa previsão e daqui a um ano você vai conseguir ver o seu negócio muito melhor do que ele está hoje em dia e com muito mais segurança. Pode ir para o próximo. Que a gente trabalha em conjunto. Um vai apresentando e o outro vai mudando. Eu gosto muito dessa frase, né? Que vendas não é só talento. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, me falaram que eu não tinha o dom para isso. E por muito tempo eu acreditei. Porém, depois que eu conheci, comecei a identificar um processo que ele poderia ser replicado e que existem gatilhos que faz o cliente ir de uma fase para outra, se tornando mais qualificado, eu percebi que não é só talento, ajuda você ter talento, mas o mais importante disso é você ter um plano. Então, que a frase que tem no próximo slide eu gosto muito, que diz que mais um pouquinho, mais uma pessoa com um bom plano pode vencer um gênio sem um plano nenhum, né? E agora a gente vai entrar mais detalhado no passo a passo, explicando um pouco a respeito do funil de vendas. E eu pergunto, você tem um funil de vendas no seu LinkedIn, Alexandre? Então, eu não tenho um funil de venda no meu LinkedIn. Inclusive, eu estou aqui junto com vocês, né, pela chamada de vocês. Achei interessante, porque eu estou querendo me aprimorar nessas ferramentas que até então, as minhas indicações, eu trabalho com consultoria há mais de 20 anos, já tive uma empresa muito grande, trabalhando com mais de 15 consultores. Hoje eu estou fazendo um trabalho solo, ainda mais depois dessa pandemia, e sempre foi por indicação. Trabalho como coach também, mas só para os clientes que eu atendo em consultoria. E nesse trabalho, tudo por indicação, né? Então, para mim, fica muito fácil. Estava muito fácil, hoje está um pouco mais complicado, se bem que ainda entra mais clientes por indicação. Então, agora, optando por buscar isso através do LinkedIn e outras ferramentas, eu estou aqui como um aprendiz para saber qual é o melhor caminho, como devemos fazer. Por isso, eu digo para você, eu não tenho funil de vendas no LinkedIn. Legal. Posso dizer que você está no lugar certo. E eu vou também dar uma outra notícia que talvez choque, né? Vou dizer que você tem sim um funil de vendas no seu LinkedIn. Hoje, pode ser que você não acompanhe ele, mas você tem aquelas pessoas que passam pelo seu perfil e não te adicionam, aquelas pessoas que passam, se interessam e te adicionam, tem aquelas pessoas que são aquelas pessoas que estão mais próximas, que curtem o seu conteúdo, tem aquelas pessoas que interagem. Então, assim, todo mundo tem hoje um funil de vendas dentro do LinkedIn, porém, a maioria das pessoas não se sinta mal. Sempre quando a gente faz essa pergunta, normalmente é essa resposta que tem, elas não enxergam ainda o LinkedIn como essa ferramenta, como um funil realmente de vendas que vai ajudar ela a criar um processo e não depender somente de indicações, né? E conseguir dominar cada vez mais o seu resultado. É importante esse conhecimento, porque aí eu volto com uma pergunta para todos vocês. Qual foi a última vez que você deu uma olhadinha nesse campo, onde os últimos que te visitaram? Ali, mesmo que você tenha o gratuito, você tem acesso a algumas contas. E se você paga o premium, você tem conta em geral. E muitas vezes, aquele seu cliente potencial, aquele da sua persona, está visitando você ali todo dia. Eu, hoje mesmo, vi lá, a terceira vez que a pessoa me visita, eu vou mandar uma mensagem para ela. Se ela veio até mim, é um cliente que está aquecido, porque ele está te acompanhando e às vezes você deixa passar.
né? Então, esse daqui é um funil de vendas. Acredito que todo mundo que está aqui em algum momento já se deparou com funil, sabe como que funciona. Mas o que eu quero tratar a respeito do funil hoje é a respeito dos níveis de consciência, né? De como segmentar esse funil. E aquilo que eu disse, todo mundo tem um funil no seu Instagram, porém, a maioria das pessoas, elas não medem. Se elas não medem, elas não conseguem interferir. Então, tudo que você não mede, você não gerencia. Se eu não sei quanto que eu estou perdendo ou aonde está o meu melhor ponto, como que eu vou interferir? Não tem como. A gente vai sempre fazer tentativa e erro e a chance de errar sempre é grande. Então, o que é importante? Que a gente gere um relacionamento com as pessoas, né? Hoje, a gente utiliza muitas ferramentas de automação, mas são ferramentas que vão possibilitar a gente conseguir atingir um leque maior, mas nunca fugindo da personalização, da humanização, de tratar cada pessoa com a dor específica e segmentar as pessoas. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente como que a gente consegue e como a gente realiza esse processo dentro do LinkedIn. Os níveis as etapas do funil, né, são pessoas que, primeiro, elas possivelmente elas não sabem que tem um problema e muito menos que existe a solução. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil, mais prático. Semana passada eu fui viajar de carro, né? Como eu comentei, atualmente estou morando em Fortaleza, fui até Natal de carro, são 12 horas de viagem, e antes de fazer a viagem, eu levei o carro no mecânico, e o mecânico olhou para mim e falou: olha, Michele, seu pneu está com uma bolha, né? Muito perigoso você viajar com um pneu dessa maneira. E eu não sabia que o pneu estava daquele jeito, e muito menos que a bolha era um problema, que estava representando um risco. Então, eu estava no primeiro nível de consciência, que eu não sabia que eu tinha um problema, e muito menos que existia uma solução. Depois disso, que o mecânico me avisou que isso seria um problema, eu passei para o próximo estágio de consciência, que eu sei que eu tenho um problema, mas eu ainda não sei como resolver. Então, pode ser que eu tenha que comprar um pneu, ou de repente exista algum processo que seja realizado no pneu que recupere, né? E aí eu vou investigar qual seria a solução. Depois disso, eu descobri qual que era a solução, que eu teria que comprar um pneu novo. E aí, qual que é a minha próxima ação? Procurar qual é o local que eu vou fazer essa compra, né? E esse seria o último estágio da consciência. Então, às vezes, o que acontece dentro de um processo de vendas? Você pega todas as pessoas do seu funil e você transforma o seu funil em um saco. Você coloca todas aquelas pessoas dentro do mesmo saco e aí você vai interagir com elas da mesma maneira. E esse é um grande erro, porque isso diminui muito o índice de conversão do seu processo, faz o seu time ficar frustrado, porque às vezes ele demanda muita energia e tem pouco resultado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo é identificar se aquela pessoa ela está em qual nível de consciência. E a partir daí, eu vou gerar interação com ela que seja pertinente para ela avançar no meu funil. Certo? Então, se uma pessoa ela fosse oferecer um pneu para a Michele, que estava no 4º nível de consciência, e para a Michele, que estava no 1º nível de consciência, qual seria o vendedor que teria uma melhor conversão? Né? E aí, a gente começa a olhar o processo de venda, descaracterizando ele um pouco do talento, né? E olhando ele mais como uma ciência e um processo que eu posso ajudar pessoas independente do talento que ela tem. Né? Então, assim, eu chegar numa pessoa e eu conseguir gerar mais leads, colocar uma quantidade maior de leads no meu funil, porque tudo vai partir desse início, você alimentar o seu funil, e depois você conseguir gerar esse tipo de interação. Então, com certeza. Então, por exemplo, no caso da Thelma, ela disse que interage com 80 pessoas para fechar uma. Como que está essa interação? Essas 80 pessoas, elas passam por um processo de qualificação? Como que é esse processo de qualificação? A gente tem algumas formas e algumas etapas antes de chegar frente a frente e oferecer um produto, né? Tem-se aí que
de 5 a 8 interações antes de você definitivamente mostrar o seu preço e para tentar fazer um fechamento. Então, são várias etapas. Não existe uma ação exclusiva que vai fazer o seu resultado fazer aquele boom. É uma sequência de detalhes bem feitos que, no final, vai gerar um resultado. Bom, complementando o que a Michelle falou, são uma sequência de passos. Sempre existe uma lei geral que chama Lei Geral da Familiaridade. Vocês já viram alguma vez, quando vocês vão em algum lugar, que vocês conhecem, que alguém te convidou, por exemplo, para uma festa, para um jantar, a primeira coisa que qualquer ser humano, por mais extrovertido que ele seja, é procurar um rosto conhecido. A pessoa que te convidou ou alguém que pelo menos troque um olhar com você, que te dê uma chance de aproximação. O mesmo acontece nas redes sociais. Quando você vai abordar uma pessoa, quanto mais contatos você conseguir formar com essa pessoa, quanto mais pontos de contatos, e isso é medido mesmo. Eu fiz 1 ponto de contato com esse, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, fiz 8. Agora está na hora de fazer uma abordagem um pouco mais para chamar para uma reunião? Talvez sim, talvez não. Essa que é a grande lei geral da familiaridade, que quem estuda prospecção cada vez mais vê que tudo vai e tende para esse sentido. Aqui, eu trouxe alguns dados do LinkedIn, só para vocês verem que algumas pessoas ainda acham que essa não é a rede para você prospectar clientes. Para você ter uma ideia, a Microsoft comprou essa rede em 2018 para 2019, pagando mais de 216 bilhões de dólares na aquisição dessa empresa. E olha só, sempre que eu falo, se um gigante do mercado vem e investe em uma rede, pode ter certeza que vale a pena olhar. Agora aqui para alguns números. Essa é uma rede social número 1 em negociações B2B, porém, empresas são feitas de pessoas. Se empresas são feitas de pessoas, também é possível fazer a prospecção B2C ou B2B2C. Existem essas brincadeiras aí, e uma hora eu explico com mais detalhes como que é esse mecanismo. E 44 milhões de usuários só no Brasil. Então, se você for prospectar da língua portuguesa, estender Portugal, aí já aumenta bem esse número. Se você for pegar outras regiões, aí vai aumentando consideravelmente. E o mais importante, é muito mais do que colocar o seu currículo lá. Muito mais do que colocar o seu currículo. E é uma das redes que mais entrega organicamente. Eu fiz uma comparação das duas redes. Eu postei a mesma coisa tanto no Instagram quanto no LinkedIn, praticamente com os mesmos números de seguidores /rede, fazendo essa comparação entre as duas colunas, onde no Instagram só postei, não fiz nenhum tipo de movimento para isso, e mais ou menos 8 a 10% de resultado, enquanto no LinkedIn eu tenho 40% de visualização no que eu postei. Então, para você ser visto e criar mais esse contato, LinkedIn. E agora, eu recomendo que vocês, ao saírem dessa aula, procurem como se inscrever para poder fazer live no LinkedIn. Mesmo que vocês não utilizem isso agora, o LinkedIn é uma ferramenta tão séria, mas tão séria, que eles validam as pessoas que podem ou não fazer uma live lá. E esse processo demora entre 20 e 30 dias. Então, por que não já se inscrever e deixar você passar por esse processo? Você pode precisar disso daqui 20 ou 30 dias. É notícia boa. Ele entrega para 100% da sua audiência, 100% da sua rede, vai ver o seu rostinho ali, de alguma forma que você está ali entregando algum conteúdo. Uma pergunta, mesmo para quem não tem o LinkedIn pago, ou essa questão da live só funciona para quem tem o recurso pago? Essa questão da live funciona para quem eles aprovarem, mesmo que não tenha a ferramenta paga. É difícil conseguir, só para dizer que eu conheço quem conseguiu, eu não consegui ainda. Uhum. Então, por isso vale a pena tentar, dar o tempo e tenta de novo, porque quem chega primeiro é a mesma história do Clubhouse, né? Quem chegou primeiro deu sorte, agora já não funciona mais a ferramenta. Uhum. Então, vamos para alguns passos, né, da prospecção. As pessoas
costumam vir até mim e querer o último aqui, ó, escala. E às vezes nem cliente eles têm direito e eles querem ir para a escala. E uma regra que não tem como quebrar. Infelizmente, eu não conheço alguém que tenha quebrado ela, que é o testa, valida e depois escala. O nome escala vem depois que você tem um certo número de clientes, onde você praticamente não dá mais conta dessa demanda e cria um programa onde você precisa de mais pessoas, atender mais horas. Existe um porquê de tudo isso. Então, vamos começar lá de cima. Tem um plano. Defina uma meta e comece a ter métricas. Eu vi que alguns de vocês já fazem isso, igual a Thelma disse, que de 80 ela conseguiu converter tanto. Então, tenha uma meta para você saber quantos que você precisa abordar para você chegar nesse resultado final. Só que melhor do que isso, tenha uma meta baseada no seu funil de prospecção para saber onde você precisa ajustar. Talvez a sua copy não está legal, porque até a copy escolhe o público que você atinge. Nós descobrimos isso depois de muito teste, mesmo sabendo que o recado estava muito bem claro. A gente fala sobre prospecção, mesmo ali mudando algumas palavras, nós conseguimos chegar a pessoas diferentes, a características diferentes. Então, veja, faz um teste de cada vez, não muda tudo. Muda primeiro uma copy, depois você muda o público, e você vai ajustando, e até os pontos de contato. Muitas pessoas esquecem desses pontos de contato. Então, crie um perfil campeão. Se você coloca o máximo de informação possível sobre você, tenha recomendações, pede recomendações dos seus amigos. Por quê? As pessoas não vão acreditar na sua mensagem. Mais de 90% vão lá checar no seu LinkedIn antes de voltar e marcar uma reunião com você. Então, fortaleça a sua marca. Se puder, escreve um artigo. Ele é muito valorizado, o artigo lá no LinkedIn. Defina com quem você irá se conectar. Não existe na internet atirar para todos os lados. Se você ir para os treinamentos mais caros da internet, onde você vai pagar 20, 50 mil reais, a pessoa passa a metade do treinamento falando de nicho, hipótese de nicho. Eu já vi isso na prática. Por que eles passam tantos meses? Tem MBA na parte de negociação na social media, eles passam, que a pessoa pagou 35 mil e 80% do curso é para definição de nicho. Então, eu quero que vocês parem de brigar com isso, caso ainda seja o caso de vocês. Realmente, na internet, você precisa falar com a pessoa. Você não tem como falar com todo mundo. Não tem como falar com todo mundo. E quanto mais específico você for, mais especialista você é numa área. Eu sempre gosto de falar do micro nicho. Não é coach de carreira, é coach de carreira de engenheiros mecânicos. Para você ficar, é um exemplo que veio à cabeça, mas quanto mais específico você for, muito mais fácil é você se tornar o melhor naquela área. O melhor naquela área. E utilize um canal de vendas eficiente, gere valor para as pessoas, e aí sim você vai buscar a escala. Tudo tem um passo, tudo tem um porquê. E quando eu falo tem um plano, o que é esse plano, né? Aqui eu estou mostrando o e-mail marketing para vocês, como funciona a estrutura. O e-mail marketing, ele é gostoso de trabalhar porque ele já te dá as métricas. Quem abriu o e-mail, quem não abriu, quem clicou no link, quem não clicou, e aqui qual mensagem você quer passar para eles. Esse é só um exemplo de um bom plano. A mesma coisa funciona no LinkedIn. Tá bom, eu mandei mensagem para 100 pessoas, mas só 20 responderam, e dessas 20, 18 falaram não quero, 2 falaram, por que será? Será que eu estou no público errado? Será que eu estou no público certo, mas minha mensagem não foi assertiva? Será que não é o momento certo para esse público? Algumas perguntas que, às vezes, podem te trazer as respostas que vocês buscam. E defina o seu match perfeito. Qual que é o problema que você ajuda a resolver? Você tem bem claro o que a sua empresa ajuda, quem que a sua empresa ajuda, quais são o público que você consegue ajudar, o problema? Você tem isso muito claro na sua cabeça? Se você perguntar para os seus clientes atuais, qual que é a resposta deles com relação ao seu trabalho? Quem tem esse tipo de problema? Esse quem é quem você vai apertar os botõezinhos lá para encontrar lá. Se você tem muito claro na sua cabeça quem que é essa pessoa, vai ficar muito mais fácil. Visualiza. A empresa precisa ter uma persona. Essa pessoa tem nome,
cabelo, CPF. Você tem que começar com uma persona bem definida, para depois escolher o nicho, para depois você saber exatamente. E parece uma etapa não importante, mas é uma das mais importantes para você. Quando você vê o fulano na sua frente, fala, caramba, é justamente meu cliente ideal. Quando você vai em feira e você tem essa definição na cabeça, é muito legal. A pessoa tromba em você e você começa a falar, meu, olha só, é o meu cliente ideal. Você até sobe assim na postura e tudo mais, é muito legal isso. E qual que é o comportamento dessa pessoa? O que que ela faz? O que que ela não consegue resolver? Ela tem consciência desse problema? Quais são os maiores medos? Qual que é o nível de maturidade desse lead? Muitas pessoas gostam de fazer o top 10 de objeções, mas poucas pessoas gostam de responder todas essas perguntas com sinceridade. Eu ando falando o dia inteiro e a minha garganta fica pegando, então eu estou tomando litros de água durante apresentações aqui. Então vamos lá. Com quem que você quer se conectar? Com quem que você quer se conectar? Ó, tem uma estratégia de como encontrar essas pessoas. E estude sobre pesquisa booleana e conecte-se com os decisores. Depois eu convido vocês a realmente pesquisar sobre essa pesquisa. É um mecanismo onde você consegue utilizar e procurar de uma forma mais efetiva, mesmo no LinkedIn, no ele gratuito. Então, essa é uma lição de casa para vocês, anota aí e depois vocês me falem, comenta lá como que foi o resultado disso. É muito importante que vocês tenham estratégias de você encontrar o seu cliente. Eu não lembro agora quem perguntou, acho que foi a Thelma também, se era só no LinkedIn gratuito que tinha a questão da live. O meu recado é o seguinte, se você não souber prospectar o seu cliente sem o uso de ferramentas, você vai falhar com o uso de ferramentas pagas. No nosso treinamento mãe, que eu chamo, ele mostra muito como as pessoas manualmente conseguem os clientes trabalhando no network de forma eficiente. E depois tem uma outra etapa antes de a gente entrar dentro das ferramentas avançadas do LinkedIn e depois entrar através do Premium e através do Sales Navigator, por exemplo, que é a ferramenta mais cara hoje do LinkedIn. Nem é a mais cara mais, mas é uma das mais caras do LinkedIn hoje. Então, sem estratégia, esquece ferramenta. Primeiro estratégia, depois investir dinheiro em alguma ferramenta. Mesma coisa o Instagram. Tenta colocar dinheiro ali impulsionando e veja o resultado que você vai ter no final do mês. Com quem você quer se conectar? Essa é uma ferramenta, o Sales Navigator. Sales Navigator, o que ele faz por você, para você? Sales Navigator, ele traz uma série de filtros que o LinkedIn Premium não tem, e nem muito menos o LinkedIn básico. E, além disso, ele permite uma organização muito boa. Uma organização que faz com que você não aborde as mesmas pessoas e também saiba, principalmente, quem está acessando de fato o LinkedIn. Pode ser que esses 80 pessoas que você está abordando, que você está mandando mensagem, ela nem esteja utilizando a rede naqueles dias que você mandou mensagem. Mas o Sales Navigator consegue isso para você, tá fazendo propaganda para eles. Eu nem ganho nada por isso, hein, gente? Eu só utilizo essa ferramenta aqui todos os dias, diariamente, sei lá quantas horas por dia. E vamos lá, vamos para algumas dicas também do seu perfil campeão. Olha, uma foto profissional na plataforma é sempre muito bem-vinda. De novo, gente, eu falo que o Canva, ele sempre corrige essa palavra aqui do banner aqui. A gente já corrige, vai a quinta semana que a gente corrige essa palavra aqui. É um banner de fundo aqui, e cria lá no Canva, inclusive, ele vai corrigir também, mas aí você não precisa escrever essa palavra. Coloca lá no Canva, lá, quem não conhece, é uma ferramenta muito simples de design, ou se você tiver seu próprio design, faz um bonito lá, chamativo, para que as pessoas sejam impactadas de cara ali. Tenha uma rede de pessoas que validem as suas recomendações, peça recomendações. Pessoas que conhecem você, vai lá, fala assim, viu, fulano, você pode me recomendar por isso? Tem ali pelo menos umas 3 recomendações, não deixa vazio esse campo aqui. Preencha todos os campos que o LinkedIn te pedir até aparecer essa bendita estrelinha do perfil campeão.
E aí, conte histórias. Você tem uma história bonita. Todos nós temos histórias bonitas. Então, conte histórias. Storytelling, com certeza, é a melhor maneira de se fazer uma venda hoje. Storytelling envolve pessoas. As pessoas se encantam por histórias que vocês não têm ideia. Muitas coisas morreram ao longo do ano com a tecnologia, mas o cinema continua vivo e muito vivo, e provavelmente nunca vai morrer, porque as pessoas gostam de um lugar que te mostrem histórias. E, claro, nós não estaremos lá para procurar emprego, então, nada de currículo lá, não é um currículo, é outra forma que você vai escrever isso daqui, tá? Então, uma forma de você escrever no lugar do currículo é perguntar: quem que eu sou? O que eu acredito e quem eu ajudo? Essas 3 perguntinhas precisam estar muito bem claras nesse processo quando você colocar no LinkedIn. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Não. Não, ok. Oi? Para mim, ok. Beleza, então vamos seguir aqui. Vai ter um cachorro bravo aí. É Olha, aqui. depois, marquem essa ferramenta aqui, ó, e utilizem no LinkedIn de vocês. Ó, Leandro, Felipe, André, Thelma, Alexandre. Ele é muito legal, porque essa ferramenta aqui, ele analisa e te dá uma nota na sua foto. Ele dá uma nota, não vai falar se está bonito ou feio, não, porque senão eu já nem utilizaria essa ferramenta. Ele vai falar se você, do brilho da foto, do seu sorriso. Ele vai fazer uma série de métricas ali que é muito legal de fazer. Então, eu recomendo vocês a usarem isso daqui. É uma brincadeira séria que eu falo. É sempre uma brincadeira séria. Você vai lá e consegue, e às vezes na mesma foto você consegue alguns ajustes. Eu falo que é o seu amigo sincero, né? Porque normalmente às vezes a gente vai perguntar para uma pessoa que é próxima, será que tá bom o meu perfil, a minha foto? E nem sempre a pessoa tem coragem de dizer a verdade, né? Então, essa é uma forma bem imparcial de você conseguir pontuar a sua foto. Ele até te diz o quanto simpático o seu sorriso está sendo ou não. Então, é um bom parâmetro. Quando eu passei a minha foto no programa, eu troquei ela e ele vai dando várias pontuações, né? E te diz o que você tem que fazer para melhorar. Então, é uma ferramenta bem legal. O amigo sincero foi boa. Vou adotar isso no meu discurso aqui. Alexandre, é muito interessante essa ferramenta mesmo. Recomendo. E tem uma outra que é muito interessante também, que eu recomendo vocês utilizarem, que é essa LinkedIn Sales SSI. Essa daqui, dá uma olhada lá, dá uma lida com calma, veja como funciona. A gente sempre fala que o bom é acima de 60 e até ele traz alguns dados. É que ele traz dados dos seus concorrentes. Assim, não fala qual que é o concorrente em si, mas ele fala da sua área, como é que está a pontuação das pessoas na sua área. Então, é muito legal para você ir ajustando e ir correndo atrás para saber para você melhorar esse índice aqui. São vários critérios que o LinkedIn utiliza para avaliar o seu perfil, desde o quanto o seu perfil está completo, até como que estão as suas interações, né? Então, ele tem mais ou menos, eu acho que são 4 classificações, e ele vai te pontuar em cada classificação como que você tá e vai te dizer o que você precisa para ter um perfil cada vez melhor. Porque quanto mais informações você tem dentro do seu LinkedIn, mais fácil de você ser encontrado, né? Que tem o SEO, né? Então, quanto mais você vai detalhar e tiver mais informações a respeito do que você realmente trabalha, ele vai te favorecer até nas buscas. Eu mandei os 2 links para vocês aí no chat, para vocês não anotarem, para depois não ter que procurar aqui na apresentação, mas também vocês recebem isso aqui depois, tá bom? E o importante aqui, né? Forma de captar pessoas. Não é a ferramenta que te faz vender. O que te faz vender é um processo que você irá utilizar. E, de novo, sempre que eu falo assim, seja fantástico, seja perfeito no simples, seja especialista no simples. É engraçado falar seja especialista no simples, mas é verdade. Quando a gente parou de complicar as coisas começaram a funcionar para a gente. É impressionante como nós, seres humanos, temos a tendência a elevar a dificuldade. A você fala assim, mas é isso mesmo que você está falando? É isso mesmo que eu estou falando. E aqui,
Diminua as barreiras, interaja com as pessoas, goste de pessoas, ame pessoas, pessoas precisam de pessoas. Nós que escolhemos essa área de atuação, seja de consultoria, coach, professor, palestrante, nós temos que gostar de pessoas, não tem outra forma de se dar bem nessa área. Essa é a primeira dica. Se você não gosta, talvez outra área sirva para você. E aqui, ó, deixe que elas saberem como você pode ajudar elas. Tá claro hoje, você consegue você tem um script de elevador, onde em 15 segundos, do meu prédio é mais, né, quase 50 segundos, para você contar o que você faz no elevador, numa fila de mercado, você tem esse script pronto. E o mais legal, mescle em vários canais de comunicação. Não existe só Instagram. Tem também o e-mail, a mensagem, o social media, que é a mensagem social, tem ligação, tem outras formas, tem pelo menos umas 5, 6 redes de contatos, tem feiras, tem grupos de negociações, grupos por exemplo, BNI. Quanto mais canais você tiver abertos para sua empresa, maior a chance de você depender cada vez mais de indicação, que é lindo, mas não te traz previsibilidade. E essa frase de baixo, até a Michelle fala muito, que ela fala que o não do marketing dói muito menos. Você receber um não na cara quando você oferece alguém para alguém, normalmente aquilo, de uma certa forma, você se acostuma, mas ele fere um pouco o ego. E no digital, normalmente, as pessoas são muito educadas, e elas só falam assim, não tenho interesse no momento. Esse é um dos piores que a gente pega. Não tenho interesse no momento. Ok, quando for seu momento, estou aqui para te ajudar. Seja educado até com os seus nãos. E quem não é visto não é lembrado. Todos os dias plantar essa semente, todos os dias plantar essa semente, todos os dias estar lá, todos os dias, todos os dias. Cada dia que você deixa de aparecer é uma quantidade de pessoas que você deixa de atingir, e talvez, eu falo sempre, pode ser a oportunidade da sua vida que você deixou passar naquele instante. Talvez a empresa que você queria tanto fechar estivesse aberta para a compra justo no dia onde você deixou de fazer. Eu que gosto muito de esporte, lembro muito do Arnold Schwarzenegger, que ele sempre falava que o resultado na academia está no exercício, na repetição que você não fez. O resultado está na repetição que você deixou de fazer. E agora, a pergunta que eu mais gosto de fazer, e eu quero que algum de vocês responda, senão não passo de slide. Vou perguntar para a Thelma, que a gente está usando ela hoje aqui de referência. Thelma, para quantas pessoas você ofereceu o seu produto hoje? Ixi, Maria, para 2 pessoas só. Quer dizer, então, eu falei só no final. Não sei se é pouco ou se seria o suficiente se eu for olhar para a quantidade de pessoas que eu venho me relacionando ao longo da semana, entendeu? Realmente, eu acho que depende muito de onde você quer chegar, né? Então, a primeira etapa que a gente falou tem um plano, né? Então, assim, a primeira pessoa que vai dizer se é bom ou ruim, essas 2 pessoas estão sendo suficientes para gerar o crescimento que você está querendo para o seu negócio? Se sim, de repente, né, essa é uma quantidade boa, né? Porém, eu posso dizer que isso pode ser potencializado, né? Hoje em dia, por exemplo, André, quantas pessoas que a gente ofereceu hoje nosso produto? Aqui, mais de 500 pessoas, com certeza. Então, o meu não é, então, o meu Não, é mas só olha, mesmo. pega o discurso da Michelle. Não existe muito ou pouco, depende do contexto que você está inserido. Eu conheço uma advogada que ela fez uma venda de R$1 milhão através do LinkedIn. Não foi por nossa causa, isso aqui não é um mérito nosso, mas ela conseguiu fechar com uma empresa um contrato de R$1 milhão. Então, essa uma pessoa que ela ofereceu valeu muito a pena naquele ano dela. Uhum. E pasmem, tem pessoas, você respondeu 2, tem pessoas que muitas vezes chegam nesse momento e falam nenhuma, não ofereci para nenhuma. E às vezes essa pessoa é a mesma que acha que o seu processo é ruim, que ela é ruim de vendas e que não está satisfeita com o seu resultado. Porém, vamos tirar a nossa culpa pessoal e olhar friamente para os processos, né? Quais processos você está realmente fazendo?
quantas pessoas você está nutrindo o seu funil, você está colocando lá no topo, porque para você aumentar essas 2 pessoas que você está negociando por dia, o primeiro passo é você colocar mais pessoas no seu funil, e quando você tem processos e métodos, isso acaba se tornando muito mais fácil. Por isso que eu falo, diminua as barreiras, né? Então, bom, hoje eu estou aqui, mas de repente tem pessoas que eu nem conheço que estão precisando do meu trabalho. Então, será que eu não estou vendendo porque o meu produto não é bom ou porque eu não estou conseguindo atingir essas pessoas? Quem não é visto não é lembrado. Então, é uma frase que eu gosto muito do marketing, que acaba incentivando sempre as pessoas a quererem cada vez mais oferecerem o seu produto. E 500 pessoas, hoje foi um dia até relativamente baixo. Tem dia que a gente acaba conseguindo fazer até uma quantidade muito maior, às vezes 1.500 pessoas. Em geral, né, até pegando a resposta da Thelma anterior, por isso que é importante você ter métricas. Pode ser que depois de um estudo muito aprofundado, você veja que realmente, para o seu público, a cada 90 pessoas, 80 pessoas, você vai fechar um contrato. Aí tá bom, eu preciso fechar 10 contratos por mês, como que eu atingo, então, as 900 pessoas? Que mecanismo que eu posso utilizar? Qual que é a forma que eu faço para aumentar, sem ter que investir em novos funcionários? Talvez seja essa o resultado, mas tudo isso precisa ser medido e estudado. Não existe uma fórmula mágica, assim, que vai falar assim, não, Thelma, vai por aqui que daí a cada 90, 45 vai ser fechar para você. Pode ser que melhore muito, e vai melhorar com certeza com novas estratégias, mas tudo tem um teto, e talvez realmente seja estratégias para aumentar o número de abordagens por o seu negócio. A maioria das empresas, no primeiro momento, quando pensa em aumentar vendas, ela pensa em aumentar a quantidade de vendedores. Uma vez eu conversei com uma moça, ela estava procurando vendedores em todas as regiões do Brasil para ela conseguir. Ela tinha até um produto semelhante, que era uma empresa que oferecia soluções. Queria falar alguma coisa? E até me perdi o que eu estava falando. A pessoa procurava soluções. Sim, eu estava procurando mais vendedores, né? E nem sempre isso vai resolver o seu problema se você não consegue montar listas e qualificar, identificar quem são as pessoas que estão naquele 4º nível de consciência, que é aquela pessoa que já sabe que tem um problema, já sabe qual é a solução e como resolver, e está escolhendo quem que ela vai escolher para poder resolver o problema dela. Aqui, seguindo mais um pouquinho, como que você faz esse relacionamento que gere valor? Então, primeiro, as pessoas estão cansadas de vendedores. Estão cansadas. Por isso que a gente sempre fala, gere valor. O tempo todo são abordados por pessoas com promoções na internet. Então, é normal você receber todos os dias. O que eu falo para vocês a partir de agora, não ignorem mais essas abordagens, aprendam com elas. Aprendam com elas. O tempo todo eu mando print para a Michelle e falo, Michelle, eu recebi uma abordagem assim, achei legal, olha, essa eu não gostei tanto, para a gente melhorar o nosso processo. Então, aprenda também com as abordagens na internet, vocês vão ver que tem umas coisas boas ou outras ruins. Ler, estudar e receber. O que a gente está fazendo hoje aqui? A gente preparou uma aula para vocês com alguns conceitos simples, mas que vão ajudar vocês de alguma maneira. Social selling é você saber que na internet é uma abordagem diferente de vendas. Você primeiro gera valor, você chama uma pessoa para uma reunião e nunca você vende diretamente para ela. E, claro, essa é a palavra do milênio, né, da época, faça uma boa copy. E na hora de converter? Existe uma regra dentro do mundo das vendas que tem esse 262. O que é esse 262 aqui? Existe um conceito de que em uma negociação, 2 pessoas que entrarem na sua de 10, 2 pessoas sempre vão comprar de você. E ainda contando nesse universo de 2, melhor que você seja em negociação, em quebra de objeção e apresentador, você não vai conseguir vender para essas 2 pessoas. De jeito nenhum. E o que te sobram aqui? O que são esses 6? As pessoas que aí sim, depende da sua técnica, depende da sua clareza, depende da forma como você joga o jogo. Aqui é onde está o verdadeiro vendedor. Ou seja, você tem 80% de conversão quando você está dentro do público ideal aqui. O que você precisa aí é mexer nesse 6 aqui.
E aí, tudo parte de uma lista. Tudo parte de uma lista. Por isso que a gente fala muito do LinkedIn. LinkedIn ali, você consegue as suas listas de prospects, de leads ali, mas também existem outras ferramentas, como o Snove, o Hunter, o Workana, que, de alguma forma, eles te ajudam a montar listas. Inclusive, o Snove utiliza o LinkedIn para montar as listas de e-mail. Existem muitas formas de você conseguir construir uma lista, né? Tem uma forma que seja através do, por exemplo, embalde marketing, que você vai preparar muito bem o seu jardim, esperar com que os seus clientes cheguem, né? E aí você pode atrair essas pessoas através de um e-book ou algum material gratuito que você agregue valor para ele e ele te dê em troca um e-mail, né? E a gente não utiliza o embalde marketing como fonte principal de criar listas. A gente utiliza, por exemplo, o Snove, e através dele a gente consegue, junto com o Sales Navigator, isso a gente explica no curso muito mais detalhado, com a ferramenta aberta, etapa por etapa, né? Então, como a gente utiliza o Sales Navigator a partir do seu cliente ideal, que o Sales Navigator te possibilita ter mais de 12 filtros para localizar. Então, hoje, qualquer procura que você colocar aí no LinkedIn, você vai ver uma boa quantidade de pessoas, até palhaço, depois coloquem a palavra palhaço, vocês vão ver uma grande quantidade de profissionais, e com o Sales Navigator a gente consegue aprimorar até pessoas que estejam mais frequentes no LinkedIn, as pessoas que interagiram nos últimos 90 dias, né? E aí, aliado a ferramentas de, por exemplo, o Snove, a gente consegue montar a lista e estabelecer um fluxo de e-mails que vá qualificar as pessoas conforme os 4 níveis de consciência, né? Ela vai receber as informações e vai passar pelas etapas até que ela levante a mão, estou no momento de comprar, e a partir daí essas pessoas que levantaram a mão vão ser direcionadas para os seus vendedores. Nesse momento, o vendedor ele pode ter até, em média, né, que a gente vê, 80% de conversão. Às vezes as empresas dificilmente chegam porque não fazem uma qualificação prévia desse lead e acaba mandando muita sujeira para os vendedores. Mas um vendedor com um script bem feito, né, bem treinado, ele consegue atingir 80% de conversão com essa pessoa que está na ponta do funil. O que eu gosto de dizer, trabalhando em conjunto com as ferramentas que nós falamos, Sales Navigator, Snove, a gente consegue criar a lei da familiaridade. Dentro do LinkedIn, nós criamos um passo a passo para você ter 8 pontos de contatos no LinkedIn e mais 4 pontos de contato através do e-mail. Então, a pessoa vai ver ali a Thelma 12 vezes antes de você oferecer, de fato, a reunião, mas é de forma sutil, sem spam e sempre em alto nível. Sempre que eu gosto de falar, é sempre em alto nível. Nós não gostamos daquele a pessoa que manda 50 e-mails. Não, o nosso é 4 e-mails para aquela lista, para que ela comece a se familiarizar com o seu nome. Comece a familiarizar, e aí, sem querer, inconscientemente, quando você manda a mensagem, nossa, já ouvi falar dessa pessoa. Uhum. E aqui, partindo quase para o final da nossa apresentação, inclusive, Alexandre, você vai pegar quase tudo, então, porque a gente está chegando no final aqui. Regra do fluxo de cadência, se relacionar com a mesma pessoa mais de uma vez, contactar várias pessoas de forma rápida e mesclar canais. Essa é uma regra básica dessa. E ferramentas para escala. Essa aqui é uma das ferramentas onde você consegue aqui, personalizar as mensagens, tanto para o segundo e terceiro de conexão, como de primeiro grau. Então, você consegue trabalhar um fluxo de contatos com a pessoa sem que você esteja, de fato, de frente com um computador. Você faz a estratégia muito bem feita, regula todas as variáveis, e aí você coloca ele para rodar. Aqui é onde ele consegue visitar 500 mil perfis por dia, onde ele consegue mandar mensagem, onde ele consegue fazer esses pontos de contatos que, manualmente, você levaria muito tempo, muito tempo. Talvez, para quem que prospecta 80 pessoas aí na unha, se a gente começar a aumentar esse daí para 900, 1.000 pessoas, talvez só por essa estratégia você já comece a melhorar. E aí, melhorando todos os outros fluxos e trabalhando 2, 6, 2, aí as coisas começam a melhorar para você.
E o legal é que o Dux, ele permite que você monte uma estrutura não só com mensagens. Ele é um robozinho que ele simula uma pessoa. Então, quando você liga ele até aparece assim, aparece o perfil, visualiza, e você consegue montar mesclado com várias coisas. Por exemplo, num dia eu posso só mandar fazer recomendações numa lista. Então a pessoa vai ver que eu entrei no perfil dela e recomendei ela. Eu posso simplesmente só visitar perfis, e muitas pessoas me adicionam só pelo fato de eu visitar os perfis. Então, muitas vezes, eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso, alguma coisa que eu não vou estar na frente do computador, eu ligo a ferramenta e seleciono uma lista bem detalhada no Sales Navigator, e aí ele vai visitando. Quando eu retorno, eu tenho lá 40 pessoas, 20 pessoas que me adicionaram, né? A gente consegue também fazer alguns filtros, por exemplo, quando eu vou mandar uma solicitação para uma pessoa, eu não mando simplesmente uma solicitação. O que eu faço? Eu já faço uma pré-qualificação. Por exemplo, eu mando uma mensagem da seguinte maneira: oi, fulano, tudo bom? Gostei muito do seu perfil. Se quiser personalizar, você pontua o que você gostou do perfil dessa pessoa. E você fala, gostaria de te adicionar para falarmos a respeito de desenvolvimento humano e formas de prospecção. Só quem vai me adicionar é quem? Quem quer falar a respeito disso. Então, você já começa a fazer filtros desde o início, né? Eu consegui ter uma qualidade de pessoa, uma qualidade de prospect, uma qualidade de lead muito melhor dentro do meu LinkedIn, devido a esses filtros que a gente vai fazendo desde o início. Então, visita o perfil, depois manda um convite com uma mensagem pré-qualificando, e aí vai mesclando os canais, né? Eu acho que 3 canais é muito bom, por exemplo, ligação, LinkedIn, e-mail, de repente, uma masterclass, como a gente está fazendo aqui. Existem várias possibilidades que dá para adaptar nos diferentes formatos de negócios. E aí, o quanto comprometido você está em fazer o seu negócio evoluir? Tenha sempre essa pergunta e respondam aí internamente isso. E no dia 21 a gente começa uma nova turma do Prospecção Avançada no LinkedIn. Não é só o LinkedIn, na verdade a gente trabalha, mas trabalha a parte de copy, LinkedIn. E peço para vocês agarrarem realmente essa oportunidade. Quem tiver interesse, a gente entra em contato depois para a gente falar um pouquinho mais e apresentar o projeto para vocês. Quem está participando hoje da Masterclass, a gente vai presentear com um voucher de desconto. Então, quem tiver interesse, a gente está lá no grupo, é só mandar uma mensagem para a gente que eu vou enviar o voucher, e aí a gente pode também marcar uma conversa individual com cada um de vocês, a gente conversar um pouco a respeito do negócio de vocês e sobre o curso, como que ele pode ajudar a alavancar o resultado nesse sentido, a gente está à disposição. Bom. Legal. Obrigada. Obrigado, Thelma. Obrigado, Leandro, pelo Felipe. Trabalho. Obrigada, Thelma. Obrigado, André, também. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. gente. Boa noite, Leandro. Boa noite. Obrigada, Leandro. Cortou um pouco, não estou conseguindo te escutar bem. Não sei se você está tentando falar alguma coisa. No trânsito. Muito boa apresentação, André e Michele. Obrigada pelo feedback. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.